Olá, seguidores do canal Brenda Santunioni, tudo bem? Estamos mais uma vez te encontrando aqui no Bons Amigos Pet. Gratidão a todos os nossos patrocinadores e a vocês que estão compartilhando, comentando e nos assistindo, né? Como eu falei semana passada, estou novamente com a veterinária Silvia Dantas. Bem-vinda, Silvia, novamente. Obrigada. Agradeço novamente o convite, né, por estar aqui participando. Uma honra sempre. Olha que lindo, Silvia, do artista Tingama. Nossa. Ele fez esse quadro, doou pra gente. Lindo. A gente vai colocar aqui, mas um dia vai ter um cenário novo, a gente coloca novamente. Aqui, me conta um pouquinho, Silvia, da cooperativa que você trabalha. Porque depois eu quero partir com um assunto com você neste programa sobre a produção animal agroecológica. Mas eu acho que tem tudo a ver com começar onde que você trabalha, né? Sim. Eu faço parte da OCA, Organização Cooperativa de Trabalho, Serviços e Consultoria em Agroecologia. A nossa sede fica ali no Sítio Alfa, na Violeira. E hoje a gente trabalha, né, além de outros projetos, eu faço parte de um projeto para assistência técnica e extensão rural para os atingidos da barragem de Fundão, de Mariana. Então, hoje a gente tem uma equipe, né, que participa ativamente desse projeto para assistência técnica em toda a parte agropecuária, para os atingidos. Sim, bom que você tocou nesse assunto. Qual que é a situação que vocês encontraram quando você chegou lá, como ser humana e como profissional veterinário? Você olhou e falou, o que você pensou? Então, primeiro foi o impacto que a gente viu na televisão, né? Acho que quando a gente chegou no projeto, já tinha passado um tempo, né? Então, a gente chegou numa parte em que está havendo uma força-tarefa para a restauração, né, do território, principalmente a compensação ambiental, né, a compensação das famílias. Então, tem vários projetos acontecendo lá no território, mas a gente fica muito sensibilizado, né, com a parte humana mesmo. A primeira coisa que aconteceu quando a gente chegou no território foi as famílias relatarem, né, a vivência da tragédia, né, que foi a lama, o rompimento, como que chegou na propriedade, como que impactou a vida, né. Então, nossa primeira atividade lá foi a escuta, uma escuta muito ativa, né, e de acolhimento mesmo das famílias, e a gente tem muita felicidade de poder estar ali participando desse processo, né, com eles. Aqui, mas a relação dessas pessoas com os animais, você achou que é diferente ou se intensificou depois da tragédia? Eles sentiam falta, não só para animais de subsistências para eles, mas de estimação também? Sim, foi muito impactante, né? Eles relatam muito essa questão do gado, né? A gente trabalha numa bacia leiteira, né? Numa bacia pecuária, também muito gado de corte, e além dos quintais, claro, né? Que a gente não pode deixar de falar também, né? Toda casa tem o seu quintal, galinha, porco, né? Os animais de produção, gato, cachorro, e isso tudo compõe, né? O que a gente chama de cenário da família, né? O ambiente da família. E é muito importante para eles. Cada animal tem um valor, um significado e uma importância assim, absurda. E quando a gente fala de agricultura familiar, essa relação, acho que não só lá no território, mas de uma forma geral, essa relação com os animais, ela é muito mais carinhosa e muito mais próxima. Né? Para mim é o máximo chegar na propriedade, o agricultor ele abre a porteira e fala assim, mimosa, sai uma vaca lá do fundo e vem. Elas atendem pelo nome, né? Então assim, você vê que é uma relação mesmo E às vezes eles não têm o hábito de anotar, mas a relação tão próxima que eles sabem, às vezes, de cabeça, a idade da vaca, quantas crias ela tem, né, os problemas de saúde que ela já teve. É como se fosse parte da família ali mesmo, né, uma relação muito próxima e acho que, de certa forma, de muito respeito, assim, né, eles se preocupam mesmo com os animais. Isso mesmo. Questões veganas à parte, nós estamos falando aqui da vivência na zona rural, dessas pessoas que têm esta mentalidade que deve ser também muito respeitada. No próximo bloco, a doutora Silvinha vai falar para a gente um pouco mais sobre o que é essa produção animal agroecológica. Fica aí, tá?
queridos, estamos de volta aqui no Bons Amigos Pet com a doutora Silvinha Dantas. E ela é veterinária e ela está falando que atende lá no território que teve aquela tragédia da barragem de Fundão, aqui próximo da nossa região. Mas o que é essa produção animal agroecológica? São só as pequenas produções que servem para a subsistência da família ou questões também de comércio? Na verdade, Brenda, envolve tudo, né? Assim, é um outro olhar sobre a forma de produzir, né? E sobre lidar com os animais ali, os animais de produção que a gente fala. Que aí entra os bovinos, galinha, as aves, né? Isso, avicultura, suinocultura e a produção animal agroecológica, né? É um novo olhar, por quê? Porque ela tem algumas bases que a gente utiliza, que é principalmente a questão do bem-estar animal, né, o respeito aos animais mesmo. Sim. E é uma forma de melhoria da interação da família com esses sistemas de produção também. Hoje a gente tem um problema sério, né, e grave, que eu acho que é o olhar para o animal como uma máquina de produzir alimento, né? E muitas vezes esses sistemas, eles pecam um pouco com a questão do bem-estar. E outra coisa que é muito preocupante, que é a forma de produzir, de tratar esses animais. E isso é preocupante porque impacta diretamente na saúde do consumidor, de quem está consumindo esses produtos. Como assim? Né? Por exemplo, hoje é muito fácil você ter acesso a um antibiótico para tratar os animais no sistema de produção. Sim. E diante da facilidade, muitos proprietários fazem uso indiscriminado desses produtos. Às vezes até sem recomendação, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes é sem recomendação e não respeita o período de carência, que é pior. E outra coisa, uso de produtos não destinados ao sistema específico. Por exemplo, carrapato é uma praga. Sim. Né? Todo mundo que mora na roça sabe. Então, no desespero para controlar carrapato, às vezes o produto destinado a gado de leite não está funcionando, o que ele faz? Ele parte para um produto destinado a gado de corte, que não pode para vaca de leite. Por quê? Porque o período de carência ele é muito extenso. Né? E eles fazem uso indiscriminado desse tipo de produto. Né? Não faz de maldade, aí vou intoxicar a população. Sim. Mas usa no desespero mesmo de controle e às vezes muito também relacionado a uma falta de conhecimento, de controle estratégico. Aí a carne fica comprometida, a qualidade da carne. A qualidade dos produtos de uma forma geral. Né? Por exemplo, se você usa no sistema avícola, né? Igual o pessoal tem mania de vou dar terramicina para as galinhas, para tratar. Mas aí você pergunta, para que você está tratando? Não, é bom para evitar doença. Mas quando você pega o período de descarte, por exemplo, que é 4, 5 dias, eles não fazem. Então, aquele resíduo está indo para o ovo. Né? Olha! Então, assim, então a gente faz muito na produção animal agroecológica, a gente fala, principalmente a gente trabalha essa questão da conscientização. Por exemplo, por que usar, né? Quando usar, como usar. E a quantidade. E a quantidade. E outra coisa que é muito importante, Brenda, que a gente tem que evitar o uso. Então, esse é um trabalho principal que eu acho que é da forma de produzir agroecológica, que é o trabalho com o meio ambiente. Por exemplo, a gente não falou, né, no programa passado da questão da homeopatia para tratamento dos animais, para fortalecer. A homeopatia é uma ferramenta a mais. Sim. Então, a gente busca também os tratamentos homeopáticos e fitoterápicos sempre que possível, para estar substituindo os produtos químicos que deixam um resíduo, né? Mas a gente faz muito esse trabalho também ambiental. O que é isso? O animal, ele tá tendo um bem viver, né? A gente está respeitando, por exemplo, as características naturais do animal. Por exemplo, a galinha está conseguindo ciscar, a vaca está conseguindo pastorear, né? Então, a gente está respeitando essa questão do comportamento, do bem-estar. A alimentação está adequada. Então, a gente trabalha toda essa parte para conferir ao máximo a saúde dos animais para evitar os tratamentos mesmo. Sim. Né, que acabam os resíduos vindo parar na nossa mesa. Sim. Gente, o assunto é longo. Vamos para o último bloco e vamos tentar dar mais uma pincelada nisso, para poder a gente entender um pouco mais, que é tão importante, né? Daqui a pouco a gente volta.
Queridos, estamos de volta com Bons Amigos Pet, com a veterinária Silvia Dantas, a Silvinha, conhecida aí nossa. E ela estava falando da produção animal agroecológica. Aí me responde uma dúvida, se essa cadeia ela é redondinha assim. Por exemplo, uma vaca, um boi, que foi exageradamente tratado com esses medicamentos, com antibiótico, por exemplo. E aí, claro, a carne vai ficar afetada, mas o esterco dela também tem esses resíduos que vai poder colocar na horta, por exemplo? Existe essa cadeia toda? Sim, porque, por exemplo, se a gente tem um resíduo de um produto, né, ele vai ser expelido. Né? Então, às vezes a gente vai ter resíduo na carne, no leite, mas também no esterco. Né? A gente, inclusive, tem um problema de desequilíbrio ambiental fortíssimo, que está relacionado aí, né, já tem alguns trabalhos que mostram a questão do uso indiscriminado de ivermectina no gado. Então, o que acontece? Esse resíduo vai para as fezes, que mata o besouro rola-bosta, que é um predador natural da mosca do chifre, que hoje está virando uma praga. Gente. Assim, pior que o carrapato, né? Então, tá assim, um descontrole populacional da mosca, e a gente sabe que a gente não vê mais o predador natural dela, que é o besouro rola-bosta. Sim. Né? Então, a maior teoria aí é de que o uso indiscriminado de ivermectina está erradicando, né, esse besouro. E a partir daí a gente cria um outro problema, né, por um desequilíbrio ambiental. Gente, e aí ela falou no bloco anterior a respeito do bem-estar, como que é bom tratar, ficar preocupado com o bem-estar do animal, se ele está no local ideal, o espaçamento ideal, que podendo fazer o que é de natureza dele. Mas aí alguns veganos podem falar, mas para que tanto cuidado, você vai matar o bicho e vai comer? Ai, Brenda, isso é uma questão muito polêmica, né? Porque, assim, a gente tem que ter muito respeito, eu acho, assim, acho que a forma de pensar, de ver o mundo de cada pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sou particularmente contra alguns extremismos, sabe? Claro. Por exemplo, os agricultores, eles me ensinaram muito, eles me dão uma lição de vida, assim, acho que todo dia eu aprendo um pouquinho com eles. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, os casamentos na roça, geralmente, são grandes festejos em que toda a comunidade se reúne, e é muito bonito de se ver. E o que as pessoas dão de presente em muitas comunidades que a gente atende? Galinha, porco. Olha. São os presentes para os noivos. O pato, macarrão com pato. Macarrão com pato. Então, assim, é uma questão cultural tão profunda, né? Essa questão da alimentação, da mesa. Milenar, né? Isso. Então, você pega, por exemplo, os povos tradicionais, os povos nômades, qual que é a base da alimentação? Né? Quando você pega, são os produtos de origem animal, né? Muitas vezes. Então, a gente impor, eu acho, assim, um vegetarianismo, né, um veganismo imediato, né? Eu acho que é muito cruel com algumas populações, sabe? Sim. E, por exemplo, tem propriedades em que não come carne todo dia. A carne é no domingo. Se você chega e mata uma galinha para te servir, é porque você é uma visita de, né, uma visita de honra. Então, assim, a gente tem que ter respeito também pela cultura das pessoas. Agora, eu sou a favor, sim, do consumo consciente. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tem que rever os nossos padrões de consumo. Né? E respeitar o nosso organismo. Por exemplo, eu não sou vegetariana, né? Mas eu sinto alguns dias repulsa por carne. Assim, não consigo comer. E outros dias eu sinto a necessidade. Então, eu tento muito analisar, né, o que meu organismo está precisando e fazer um consumo mais consciente. Então, eu acho que nós, né, enquanto humanidade, a gente precisa sim. Eu acho que duas coisas que são fundamentais. Fazer uma análise do nosso padrão de consumo, se o que a gente está consumindo de forma consciente. E acho que outra coisa, empoderar os sistemas de criação que respeitam, né, o bem-estar animal e a prática de cuidar dos animais com mais cuidado mesmo, com mais zelo, com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas que estão ali também. Então, a parte social é muito importante. Né? A gente vê no Brasil aí muitas propriedades em que ainda tem a questão do trabalho escravo. Então, né, como que essas pessoas estão interagindo no ambiente, como que elas estão sendo respeitadas, valorizadas, e buscando, claro, né, a partir do momento que a gente privilegia esses sistemas de produção, a gente também está colocando na nossa mesa alimentos mais saudáveis. Perfeito. Gente, para encerrar, temos poucos segundos. Nós sabemos, pelo menos espero que todo mundo saiba, que o alimento da nossa mesa diário vem da agricultura familiar, a maioria destes alimentos. O Brasil é muito poderoso nisso. Você acha que eles têm evoluído, os agricultores familiares, nas técnicas, na inovação de uso de, por exemplo, da homeopatia ou outros tratamentos não convencionais? Você acha que tem dado uma evolução nisso, uma abertura de mente?
Eu acho que sim, Brenda. Eu acho que hoje uma ferramenta poderosa, né, a internet. Então, na roça, o pessoal tem, né, a internet, tem acesso a várias coisas. Então, hoje a gente vê que não é muito falta de acesso à informação. O pessoal acompanha muitos programas voltados para o produtor rural, né, na televisão mesmo. E a gente vê, né, uma falha ainda dos sistemas de assistência técnica, né, extensão rural ainda é muito precário. A gente que está nessa parte, a gente vê que ainda há muita carência, né? Precisa de um trabalho árduo no campo. Eu acho que principalmente de políticas públicas que incentivem, né, o trabalho de assistência técnica e extensão rural. E principalmente, eu acho que políticas públicas que privilegiem um trabalho de assistência técnica diferenciado, né, que tenha esse olhar, por exemplo, para a questão mesmo da segurança alimentar. Sim. Não só chegar lá e produzir, intensificar a produção, gerar lucro, gerar números, Sim. que é importante também. Claro, faz mas parte. também pensar nos outros aspectos, né, que é o impacto mesmo em saúde pública. O que a gente está fazendo chegar na mesa? Sim. Aí, Brenda, só uma coisa que me incomoda um pouco às vezes, né? Tem uma, como é que é a palavra? Existe um preconceito hoje em relação ao leite, que o leite faz mal, né? A gente deve evitar tomar leite. E hoje, como uma pessoa que está lá no campo, vendo a forma de produzir, eu te garanto, talvez a maioria dos problemas que estão vindo de alergênicos na população, não necessariamente o leite em si. Às vezes são os resíduos que estão vindo, né, no leite, no queijo, no iogurte, né, em todos os derivados que a gente consome por aí. Sim. Aí a conscientização e a importância dessa assistência técnica mais profunda. Sim. Né? Nós temos uma instituição muito boa no estado de Minas, que é a Emater, mas ainda falta o investimento em pessoal, em capacitação, em logística, estrutura para trabalhar. Né? Sim, Bruna. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Volte sempre aqui para falar com a gente. Gente, até semana que vem. Até.